Nós somos a Igreja Batista do Caminho e o nosso processo é assim: canta, faz som, a gente faz tudo bastante em aberto. E a gente quer convidar todos e todas para que a gente possa iniciar esse momento de culto, que é um momento sagrado, mas não sagrado porque seja muito diferente também do nosso dia a dia. Sagrado porque a gente coloca aqui, né, nossos desejos, nossa atenção, nosso cuidado, nosso carinho, para que esse seja um momento especial. Mas então que a gente possa agora orar, a gente vai orar para começar, a gente preparar o nosso coração, para que nesse momento que a gente escolhe estar reunido com irmãos e irmãs, a gente poder se conectar com o nosso Deus, com a nossa igreja, com a nossa comunidade e orar, cantar, conversar, ouvir uma palavra e partilhar um pouquinho dessa vida, né? Tá bom? Então, oremos. Deus Pai e Mãe de amor, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus de justiça, Deus de reparação, Deus de amor. A gente te agradece porque a gente pode estar aqui nessa manhã, em meio às rotinas e às correrias do dia a dia. A gente te agradece pela oportunidade de estar aqui reunido, de poder separar um tempo que é tão importante para a gente, ainda que a gente saiba que o Senhor está com a gente em todos os momentos, e ainda que o Senhor saiba que a gente está, que a nossa vida esteja com a gente em todos os momentos, mas para nós é muito importante esse símbolo, esse espaço, esse ritual aqui. E que a gente, nesse momento, a gente pede que possamos estar com o coração aberto, que o Senhor possa nos aliviar um pouco das nossas preocupações, das questões que às vezes nos deixam com ansiedade, com preocupação, dispersos. Que o Senhor possa acalmar o nosso coração, nos trazer um espírito, um corpo e uma mente mais tranquila para poder aproveitar esse momento da melhor maneira. Que a gente pede que o Senhor se manifeste aqui nessa manhã, fale aos nossos corações por meio das canções, das leituras, das palavras que vão ser ditas aqui, das orações que a gente vai fazer. A gente te agradece, Deus, porque o Senhor se apresenta e se faz cuidadoso nesses mínimos detalhes, nesses pequenos espaços de vida em comum. A gente pede que esse seja mais um desses espaços, onde a gente te conhece um pouco mais. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para cantar? Mas acho que a gente começa lendo, né? É isso aí. Vamos ler todo mundo junto? Está todo mundo conseguindo ler? Vocês repararam que o design hoje está meio desconstruído, assim, né? Isso foi o melhor que eu consegui fazer. Enquanto passava o som, ajustando o negócio, né? Mas vamos ler todo mundo junto. Tá legal, tá bonito, né? Meio Bauhaus, assim. Vamos lá, todos juntos. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Um pouco inspirados a partir dessa leitura, que fala de um momento histórico, né, do povo de Deus e tudo mais, que tem várias imagens da natureza, enfim, da terra que a gente vive. A gente quer convidar todo mundo a cantar. A gente, para quem está visitando a gente pelas primeiras vezes, pela primeira, a gente costuma cantar música secular, do mundão. E por que a gente faz isso? Porque a gente gosta, em primeiro lugar, é importante dizer que a gente gosta de música, né? Da arte de um modo geral, mas porque a gente percebe a graça de Deus expressa nas diferentes expressões da humanidade, inclusive na criação, né? Se a criação expressa a glória de Deus, como que nós que somos parte não iremos expressar em tudo que a gente faz, né? Então a gente traz essas canções aqui para o nosso contexto, a gente canta com o coração aberto, com bastante vontade. Então, irmãozinhos, não se escandalizem, tudo é para a honra e glória de Deus, para a gente viver melhor, viver bem, tá bom? Então, vamos cantar.
paixões que vêm de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo, deixar um sino nos sinos das catedrais. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Laia, 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 laia. Mais uma vez tu vens. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. Amém. Essa música tem um desafio, né? De cantar e bater palma ao mesmo tempo, né? Percebi que quando eu falava de bater palma, a galera assim, não, vou concentrar e cantar, né? Não, tudo bem, gente, é psicomotricidade. A Cristo dá eu vou, tipo aquela assim. Eu tô fazendo muita bobeira porque eu fiquei um pouco nervoso, né? Que a gente tava atrasado aqui pra montar as coisas. Eu faço muita piada quando eu tô nervoso. Mas daqui a pouco eu vou diminuir a quantidade de piadas. Vamos lá. Tu és grande, ó Senhor, e digno de ser louvado. Grande é o teu poder e todo o teu saber. Não tem limites, não tem limites. Feito a imagem de ti, criado para louvar-te. O homem ser mortal e que é refém do mal, deseja amar-te, deseja amar-te. Não nos forjaste por acaso, tu nos criaste para ti mesmo. E o nosso coração já não canta, o nosso coração não se encanta, o nosso coração não encontra descanso. Até que do início
vida sem querer saber de mais ninguém. Pois não há bom proveito nos dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Em você eu tenho o que falta em mim, e descubro o que tenho de melhor pra lhe oferecer. Vamos lá, me conheço? Eu me conheço mais. Olhando pra você, eu vou descobrindo quem eu sou. E penso agora no que você vê, o que me diz de mim, o que eu não reconheço sem você. Eu não me enxergo bem, não. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém. Pois não há bom proveito dos dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Em você eu tenho o que falta em mim, e descubro o que tenho de melhor pra lhe oferecer. Pra lhe oferecer, quando a gente conviver, pra lhe oferecer. Pra lhe oferecer. Agora a gente vai celebrar a ceia. A gente pode se assentar? Chamar aqui o Henrique, vai conduzir esse momento. Olá. Bom dia a todas e todos. Nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor. O primeiro simbolismo que vem à nossa mente, como discípulos de Jesus, cristãs e cristãos, é do corpo de Cristo, o sacrifício de Deus na cruz. Então a ceia, a gente celebra a prova máxima do amor que Deus tem por nós, o amor que chegou ao ponto dele assumir o nosso corpo, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, a nossa impotência, o nosso sentimento de desproteção. O corpo de Cristo é o Deus todo amoroso, é o Deus todo vulnerável, é o Deus todo solidário, ao ponto de assumir o grito humano, ao ponto de assumir a lágrima humana, ao ponto de não ser um soberano tirano, mas alguém que se entregou numa cruz. Então, quando celebramos a ceia, afirmamos o corpo de Cristo, o Deus encarnado, a prova máxima do amor que Deus tem por nós. E também nos comprometemos com o corpo de Cristo que aparece diante de nós até hoje. A cruz, muito mais do que no passado, é um dado do presente. A imposição do sofrimento, da injustiça, da violência e da morte. Então a gente assume esse lugar de compromisso com os corpos que ainda são crucificados numa sociedade tão injusta e desigual. Um outro simbolismo da celebração da ceia, eu aprendi com o Frei Beto, e ele fala sobre o pão como um elemento de justiça social, o alimento, a partilha do pão. Na verdade, esse modelo de ceia não é o modelo da época de Jesus. A ceia na época era muito mais divertida, era uma refeição comunitária. Eles passavam horas comendo e bebendo. A gente ainda tem esse momento muito singelo no meio do culto, mas nada impede de um dia a gente remontar aquela experiência das primeiras comunidades, uma grande mesa, uma grande refeição, uma grande partilha do alimento, uma grande celebração da comunhão. Então o Frei Beto lembra que o pão é símbolo de alimento,
de materialidade, de justiça social. O reino de Deus anuncia que o pão será partilhado, que todo o corpo ficará de pé, fruto de uma alimentação segura, de uma alimentação suficiente e saudável. E o vinho já seria o elemento lúdico, da brincadeira, da embriaguez da alma. A vida se faz com justiça social, condições objetivas para que os corpos vivam e sobrevivam. Mas a vida também se faz com brincadeira, poesia, paixão, amor, beijos, arte. O vinho seria esse elemento artístico do ser humano, essa transcendência que a gente cria quando a gente ri, quando a gente se diverte, quando a gente inventa, quando a gente faz arte. Então, hoje nós vamos celebrar a utopia do reino. Um mundo de justiça social e liberdade, para que as pessoas desfrutem o máximo potencial das suas vidas. Por um lado, o corpo de Cristo, o sacrifício de Deus, a prova do seu amor. Por outro, o anúncio de um mundo de justiça material e liberdade, para que as pessoas se divirtam e desfrutem ao máximo do potencial das suas próprias vidas. Com essa consciência, com essa reverência, com esse sentimento profundo de gratidão, eu convido vocês a participar da ceia. A ceia não é da igreja, não é da igreja batista. Nem nós somos direito da igreja batista, a gente nem é da convenção. Enfim, a ceia é do Senhor. O que significa? Todos e todas são bem-vindos e podem participar. Não tem critério confessional. Você é dessa igreja? Você é cristão? Não. A ceia está aberta, tal qual o coração de Deus. Todos e todas podem adentrar e celebrar o corpo de Cristo e a utopia do reino. Convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Deus, obrigado pelo teu corpo. Obrigado pelos teus pés pisando a terra na pessoa de Jesus. Obrigado por esse momento histórico e milenar, quando a gente se reúne como igreja para contar a história do Cristo e anunciar o Cristo até que Ele volte, até que Ele venha de novo para o nosso meio. Que cada pessoa aqui se sinta livre para participar, com consciência, com gratidão, com seriedade, com compromisso e leveza. Ninguém participa da ceia por mérito próprio, por performance moral, por ética individual. A gente participa da ceia por causa da autorização da tua graça, por causa do teu convite, do teu chamamento, da atração que o teu coração exerce sobre as nossas vidas. A gente não te apresenta uma pureza moral. A gente é apresentado ao teu amor incondicional. E este amor nos convida à mesa da comunhão, onde não há senhores e servos, onde somos irmãos e irmãs, lembrando do corpo de Cristo e anunciando a utopia do reino. Vem com teu Espírito, sela esse momento, que seja leve, descontraído e profundamente espiritual. Que cada pessoa que se levantar e vier aqui pegar o pão e o vinho, venha com esse espírito profundo de gratidão e de celebração, de testemunho e de anúncio. Estamos comprometidos com o teu corpo, Deus, e com a tua exigência de justiça e de liberdade para o mundo. Em nome de Jesus, que é tudo para nós, é o sentido para nós. Jesus é o Evangelho, é a grande boa notícia, é o caminho, é o alvo, é o destino, nosso melhor amigo, a salvação, a inspiração, o perdão perfeito, Jesus de Nazaré. Em nome deste Cristo, nós celebramos a ceia. Te adoramos, Pai e Mãe. Amém. Convido duas pessoas que podem nos ajudar. É curioso, está todo mundo com uma função. Então eu vou pegar o vinho. Você pega o pão? Podem vir.
Vamos cantar juntos? Ouro e prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus, um dia o bem-estar, o amor renasceu. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Mais uma vez, Ele é. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Bom, agora a gente vai ter o nosso momento de oração. Você abre. Tá. Então, as crianças que vão participar da atividade com as crianças, né? Hoje vai ser com o Fernando, tá ali? Então, pais e mães só conduzir a criançada junto com a Fernanda. Bom, a gente agora vai ter um momento de oração e a gente dá uma ênfase nessa oração, que é uma oração que se faz em comunidade, uma oração comunitária, onde a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco sobre, enfim, as dores e delícias dos nossos irmãos e irmãs que estão ao nosso lado. A gente pode trocar uma ideia rápida, compartilhar pedidos, agradecimentos e orarmos uns pelos outros, umas pelas outras. Então, se você é cara de pau, assim, tipo, eu estou sempre aqui na frente, troca ideia com a pessoa que está do seu lado. E se você é mais tímido ou se, enfim, está num momento mais introspectivo, quer ter um momento a sós com Deus, também fica à vontade, não é imposição nenhuma. Mas que seja uma oportunidade da gente conhecer quem está do nosso lado, quem está à nossa frente, conversar um pouquinho, trocar pedidos e agradecimentos e orarmos uns pelos outros. Tá bom? Então, aproveitem esse momento oremos. O Senhor trouxe cada um aqui com segurança e esperamos que essas pessoas possam encontrar parte daquilo que elas buscam aqui, Senhor, mas não só aqui, mas ao longo também da caminhada, Senhor. Nós te agradecemos também porque cada semana a gente sabe, só a gente sabe a luta que cada um aqui passa, mas apesar de tudo a gente vai buscando forças, a gente vai buscando cada momento, Senhor, para poder ultrapassar as barreiras e sair pelo menos ileso do dia a dia, Senhor. Muito obrigado, porque é nesses dias assim de sol, nesses dias de calor que a gente lembra, Senhor, tudo aquilo que a gente já passou e tudo aquilo que a gente ainda tem para vencer, Senhor. Esteja nos dando força, esteja com a tua misericórdia abundante sobre nós. Nós queremos te pedir também, Senhor, pelo nosso pré-vestibular. Já foram as últimas provas, não sei se tem mais alguma prova para aqueles alunos, mas que o Senhor possa estar com eles, Senhor, seja na vitória ou seja na busca por uma nova vitória, porque o estudo é constante, o conhecimento é abundante e que o Senhor possa estar dando cada vez mais oportunidade para essas pessoas, porque a garra elas têm, a força elas têm, mas o que falta mesmo é essa oportunidade, Senhor, e que o Senhor esteja nos abençoando para que possamos ser essa oportunidade que essas pessoas tanto precisam, Senhor. Obrigado também por cada um que está aqui e pode cantar em Teu nome, Senhor, e pode se alegrar aqui, e
e pode cear também no Teu nome, Senhor, na lembrança de tudo aquilo que o Senhor nos dá, do nosso corpo, da nossa existência, e que ela possa ser cada vez mais plena, feliz e abundante, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? Ninguém quer saber. A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Será que temos esse tempo pra perder? Ninguém quer saber. A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Vou chamar aqui o Henrique, que vai nos trazer a palavra hoje. Queria falar rapidamente sobre resgatar a capacidade de sonhar à luz do Evangelho. A gente vive numa sociedade que aos poucos vai tirando de nós essa capacidade da utopia. A utopia parece uma caretice, uma coisa de tão distante, desnecessária e fantasiosa.
Eduardo Galeano tem uma citação que eu acho muito interessante. Ele fala que na parede de um boteco na cidade de Madrid, ele viu uma placa que estava escrito "É proibido cantar". E na parede do aeroporto no Rio de Janeiro, ele viu uma outra placa dizendo que era proibido brincar com carrinhos de bagagem. Então ele conclui dizendo que bom que ainda existem pessoas que cantam e ainda existem pessoas que brincam. Porque aos poucos a gente vai perdendo essa capacidade de se surpreender. Não é surpreender os outros. Surpreender os outros pode ser relativamente fácil, dá para fingir. Difícil é se surpreender, é se transcender, é se transformar, é apostar em novas versões de si mesmo, é viver numa dimensão de sonho. Mas quando a realidade é muito dura, muito difícil, quando o sentimento de impotência, de fragilidade diante dos dramas do mundo toma conta, a gente tende a perder essa capacidade de brincar, de cantar, de sonhar com um mundo novo. Porém, nenhuma sociedade pode abrir mão dos sonhos e da esperança. Quando uma sociedade perde esse horizonte, geralmente ela cai no desespero. A falta de horizonte gera desespero. O desespero é muito amigo do medo. O medo é muito amigo do imediatismo. O imediatismo é muito amigo de soluções erradas para problemas complexos. A gente vive uma crise de esperança, uma ausência de sonhos. Então sobram respostas fáceis para problemas complexos, respostas via de regra erradas. E as pessoas vão se enclausurando no próprio medo, na própria apatia, na própria privatização do sentido da vida. Tudo fica muito conservador, pragmático, cauteloso demais, medroso demais. O mundo vai perdendo a capacidade de sonhar com outro mundo possível. Então a gente vive numa sociedade demasiadamente técnica, imediatista e individualista. Cada vez mais sonhamos menos. E cada vez mais os nossos sonhos se particularizam muito. Se descolam da coletividade, da humanidade e do reino de Deus. A gente consegue ter até projeções de futuro no universo pessoal. O que quero fazer com a minha vida, da minha vida. Isso é bom, não é ruim. Mas sonhar com um mundo novo, como dizia Renato Russo, até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Então, as pessoas sonham cada vez menos e os sonhos estão cada vez mais excessivamente particularizados, individualizados, descolados de uma dimensão coletiva, comunitária, de povo, de mundo, de reino de Deus. Então eu escolhi Romanos capítulo 5, do verso 1 ao 5, para tratar um pouco dessa dimensão do sonho, da utopia, de um horizonte, a partir do Evangelho de Jesus. Romanos 5, a partir do verso 1. Acabou o tempo da Bíblia enquanto livro físico, certo? Acabou mesmo. Não, tem uma Bíblia física. O resto é aplicativo. Só Deus sabe se você está lendo ou atualizando no Instagram. É a facilidade de usar isso. Não é, Magana? Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora,
A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? A cultura judaico-cristã está fundamentada numa perspectiva de povo. Toda tradição bíblica é uma tradição comunitária. Os nossos olhos muitas vezes não percebem isso. Os nossos olhos treinados na cultura individualista. Mas a Bíblia é a revelação de Deus a partir de uma experiência de povo. É verdade, Deus fala ao nosso coração. Deus conhece a nossa particularidade, a singularidade da nossa vida. Deus trata com a gente nesse universo pessoal, relacional. Eu creio nisso e desfruto disso. Mas toda tradição bíblica, para além de um cuidado de Deus com as pessoas individualmente, trata do cuidado de Deus com o mundo, com a terra, com o povo. Então a melhor forma de ler e interpretar a Bíblia é partindo desse pressuposto. Mais do que uma mensagem individual, tem ali um peso, ou uma perspectiva, uma origem comunitária. Então repara que o plural aqui não é detalhe. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus, porque temos acesso a esta graça, na qual fomos justificados. O texto todo fala da experiência de um povo. Mais do que uma salvação individual, é uma salvação comunitária. Um povo que tem acesso a essa graça, não por obra própria, não por performance moral, mas por causa da graça de Deus, do amor prévio, incondicional, absoluto e avassalador de Deus. Por causa deste amor, este povo tem acesso livre ao desfrutar desta graça. Eu tenho, particularmente, muito problema com a ideia de salvação da alma, por várias razões. Pela maneira meio que platônica, grega, que a alma é concebida, como quase um fantasminha, uma coisa muito fora da história, muito individualizada. Então o mundo caindo aos pedaços. A injustiça, a violência, a miséria, a tortura, a morte, a desigualdade. Qual é a nossa tarefa? Não tem nada a ver com isso. A nossa tarefa é salvar almas, para que essas almas desfrutem da vida eterna e não queimem por uma eternidade num lago de fogo e de enxofre chamado inferno. E essa é a missão. Eu discordo, essa igreja tende a não interpretar assim a Bíblia e o conceito de salvação. A salvação é muito mais do que uma salvação individual de uma alma num jogo céu e inferno. A salvação tem uma incidência histórica. A salvação tem uma incidência concreta e integral. A salvação tem sinais do reino no tempo presente, apontando para um tempo futuro e para a eternidade, sim. Mas aqui nós somos justificados. É um povo, é uma tradição comunitária, muito mais do que almas individuais ganhando o prêmio da eternidade. A narrativa no plural, portanto, não é um acaso. É uma indicação teológica de que a Bíblia, de que esse texto estão apontando para um povo. E o que esse texto tem a ver com a dimensão do sonho, com a dimensão da utopia, do horizonte do reino de Deus? Em primeiro lugar, diz o apóstolo Paulo, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Quando temos acesso a essa graça e desfrutamos desse lugar aberto e acolhedor que é o coração de Deus, nós passamos a nos gloriar, não no sentido da soberba ou da vaidade, não é uma glória pessoal, é a glória na esperança da glória de Deus. O que significa isso? Quando tudo diz não, algo dentro de nós insiste em dizer sim. Esperança tem a ver com resistência à desistência. Me fiz entender? É uma tentação muito grande desistir.
Mas a esperança é aquela força interior que diz sim quando tudo, na verdade, aponta para o não. Diz Leonardo Boff: o que o cristianismo tem a oferecer à humanidade é a promessa da ressurreição para toda a carne, para cada pessoa e para a criação inteira. Continua Leonardo Boff: cabe lamentar que a ressurreição foi cedo abandonada como eixo estruturador da fé cristã. Em seu lugar, entrou um tema platônico da imortalidade da alma. A ressurreição foi relegada ao fim do mundo. Como ninguém sabe quando este fim do mundo vem, a ressurreição não representa um elemento portador de esperança na vida. Então, trocamos a dimensão histórica da ressurreição pela dimensão subjetiva da imortalidade da alma e de um fim do mundo lá. Como a gente não sabe quando esse fim vem, isso faz pouca diferença concreta na nossa postura diante do mundo. Por isso que muitos cristãos, ainda hoje, diz Leonardo Boff, vivem tristes como se fossem permanentemente ao próprio enterro. Então aqui, o elemento da esperança na glória de Deus está associado ao elemento da ressurreição. E a ressurreição é mais do que a imortalidade da alma. Quando o corpo padecer, sua alma entrará no gozo eterno do paraíso. A ressurreição aqui tem um caráter mais presente, mais histórico. Como dar sinais efetivos da ressurreição na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, no tempo presente. O que significa? Qual é a potência simbólica e objetiva de afirmar que Jesus de Nazaré ressuscitou? Sempre falamos sobre isso nessa igreja. A ressurreição não é tão romântica assim. Jesus foi preso, torturado e executado. Quando você lê o Evangelho, o movimento de Jesus foi fragmentado com a sua morte. Os discípulos se dispersaram morrendo de medo. Quem teve coragem de ficar com Jesus até o fim foram algumas mulheres. Muitos outros homens foram embora para salvar e proteger a sua própria vida. O corpo de Jesus foi um corpo marcado para a morte, perseguido, torturado e executado. Se executaram o líder do movimento, então o movimento está em risco. E quem executou? O Estado, em nome da ordem, para apaziguamento, um processo de pacificação. E quem entregou esse corpo à tortura e à execução do Estado? O poder religioso da época. Então imagina a vulnerabilidade daquelas pessoas, o medo concreto dessas pessoas. O Evangelho de João enfatiza muito bem isso, que os discípulos se reuniam com portas trancadas, após o evento da morte de Jesus, porque estão objetivamente com medo. A análise de conjuntura apontava para o risco. Se Jesus foi alvo dessa tortura, nós, conhecidos e conhecidas, como discípulos e discípulas dele, também corremos risco. Fecha a porta aí e fala baixo. Desliga o celular e não manda mais mensagem por WhatsApp. Isso foi desnecessário, vocês sabem que na época não tinha esses aparelhos, sequer foi pedagógico para a compreensão da mensagem. Perda de tempo. Enfim, mas entenderam o medo? Quando a tradição popular bíblica diz que Jesus reaparece, que Jesus está ali presente de novo, vocês entendem a força de esperança e de subversão que isso representa? Quem executou foi o Estado. Quem entregou foi o poder político-religioso. E aquelas pessoas ainda assim anunciam que Jesus driblou o poder do Estado, desautorizou o poder religioso, venceu a morte. Não interprete novamente
com aquela visão platônica, grega, subjetiva, a alma de Jesus. Não! O corpo ferido e machucado, o corpo com a marca da tortura, reaparece. Como se dissesse, a esperança vence o poder do Estado, a esperança vence o poder religioso. Tem algo nessa mensagem do Evangelho que é muito teimoso. Quando tudo diz não, algo na mensagem do Evangelho gera uma força interior no nosso coração que diz sim. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E isso é um fator decisivo na organização da minha e da sua vida. Em outras palavras, batendo um papo reto com vocês, eu acho a situação do mundo dramática. Mas já é há muito tempo, eu sei. Mas a conjuntura é muito nebulosa. Parece que o absurdo está ganhando um status de naturalidade impressionante. O ódio, a violência, o descarte de pessoas, governos autoritários e violentos se alastrando no mundo inteiro, retirada de direitos, desmantelamento de políticas públicas, aprofundamento da desigualdade social, da fome, da miséria, crise dos refugiados. Várias coisas acontecendo, estranhas. Veja bem, não são novidades. A história do mundo é a história da opressão. Mas o momento é mais tenso. E eu tenho visto pessoas mais tensas, mais tristes, com mais medo, com mais ansiedade, corpos mais vulneráveis, em situações mais perigosas, porque parece que agora tem uma licença de poder para que a violência se espalhe como forma de correção. Usa a violência para resolver tudo na vida. E eu quero aqui dar uma mensagem que não é ilusória, não é escapista, não é anestésica, não é para projetar num futuro lá, uma alma lá. Eu só quero dizer que a conjuntura que essas pessoas viveram também era muito difícil. E que mesmo assim anunciaram a vida de Jesus, a vinda de Jesus, e uma força interior para não deixar o desespero tomar conta e olhar para o futuro. Nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Isso não é ilusório, isso não é escapismo, isso não é anestésico. Porque isso mobiliza a minha vida e a minha ação no tempo presente. Não é uma esperança abstrata que me faz levantar as mãos para o céu e ponto final. É uma esperança concreta que me coloca em movimento. Mesmo quando tudo diz não. Algo no Evangelho me diz sim. Nós gloriamos numa esperança da glória de Deus incidindo totalmente sobre o mundo. Gosto do conceito de esperança do Paulo Freire, que não é do verbo esperar, é do verbo esperançar, portanto significa fazer a esperança acontecer. E aqui, indo para o segundo ponto dessa mensagem, sinto no meu coração o desejo de relacionar toda essa mensagem à Igreja Batista do Caminho. Por que Igreja Batista do Caminho? Por que essa comunidade de fé? Porque eu tenho pensado cada vez mais como esta igreja pode ser uma portadora dessa esperança. Num contexto tão nebuloso, como nós, Maganha, juntos, podemos dar sinal de esperança para o mundo. E aqui quero compartilhar mais uma reflexão. E é uma reflexão sobre a minha vida também. Como fazer, Gui, que uma igreja itinerante, que se reúne de 15 em 15 dias, que está em Niterói hoje e acha que só volta no que vem, considerando que estamos em dezembro, como fazer que essa comunidade de fé não seja um evento mensal? Tem 2 cultos por mês. As mulheres se auto-organizam na teologia feminista. Os homens se auto-organizam desconstruindo a nossa masculinidade violenta e tentando reinventar tudo dentro de nós. Tem um pré-vestibular comunitário Marielle Franco, que tem uma incidência social numa área de imposição de violência do Estado. Tudo bem, temos isso tudo. Mas eu me pergunto até que ponto somos uma comunidade.
Ou até que ponto, numa perspectiva progressista, também somos uma prateleira da fé? Venha aqui consumir uma teologia progressista. Volte quando der. Uma música legal, tem até música secular. O pastor é, de fato, muito engraçado. O cantor está dando bons indícios de um caminho longo para chegar a ser também um pouquinho engraçado. O baterista está quieto, mas ele fala, e é muito engraçado. Mas eu me pergunto até que ponto isso aqui não é um evento. E não tem problema vir aqui para ser consolado, para louvar, para adorar. Mas até que ponto a própria estrutura da igreja só oferece isso como possibilidade. Se você não for ao Rio, em janeiro não vier, eu te vejo de novo em fevereiro. Talvez não, porque eu não venha. Então talvez eu veja você em março. Mas talvez em março você não possa vir nesse dia. E não deu para ir no Rio. Então talvez você volte quando, depois de março, abril. Legal. Legal. Cumpre um papel? Tomara que sim. Você vai sair daqui hoje com algo de Deus no seu coração? Essa é minha oração. Mas como a gente pode sair de uma relação individualista com uma igreja progressista, arregaçar as mangas e construir uma comunidade de fé? Até que ponto eu, como pastor da igreja, não estabeleço com ela essa relação? Como fazer daqui um sinal de esperança? De maneira mais concreta, comunitária, porque isso envolve responsabilidade. Café da manhã comunitário. Hoje foi uma abstração. Não teve. Falando de coisas singelas, não é no sentido de bronca. É no sentido de, como tudo na nossa vida, a gente tende a estabelecer uma relação de vai e volta, consome e pronto. Mesmo aquilo que no conteúdo é completamente o contrário disso. E eu adianto a vocês que a própria estrutura da igreja, nesse formato, tem 1000 pontos positivos, também favorece uma relação assim. Porque qual é o próximo encontro que a gente oferece? Janeiro do ano que vem. E qual é o espaço fixo que a gente se encontra? Não tem. É muito engraçado quando eu tenho que explicar isso para as pessoas. Eu estou dando uma palestra, ou fazendo uma peça, hoje à noite tem no Teatro Carlos Gomes, que tudo aí ótimo. Enfim. As pessoas dizem, mas então, pastor Henrique, quando é que é a sua igreja? Onde é que é? Até eu explicar que não existe um onde, eu me enrolo às vezes. Às vezes eu falo, e as minhas respostas são muito ruins, porque geralmente eu falo, pô, tem um Instagram, cara, que vergonha. Eu reproduzo muito essa lógica virtual. Tipo, você não vai encontrar a gente, hein? Você tem que ir no Instagram, @ibcaminho, ou meu próprio Instagram, e tomara que passe ali no seu feed o dia que eu botar o... E vamos abrir uma assembleia para conversar sobre isso. Eu quero ser com vocês mais corpo de Cristo. Eu quero ser com vocês um trabalho permanente de produção de esperança. Eu quero descobrir como a gente faz para ter um lugar fixo. Que a gente possa se encontrar numa sexta-feira à noite, fazer um sarau cultural, estudar permanentemente a Bíblia, acolher as pessoas oprimidas e desprezadas, fazer um monte de coisa junto. Eu quero ser mais do que um evento ano que vem. Eu quero mudar a minha postura com a minha igreja. Eu quero convidar você a mais do que gostar do nosso produto, mas a construir com a gente uma comunidade que sinaliza a esperança concreta, comunitária, na glória de Deus, num tempo em que as pessoas estão sofrendo por causa da supremacia das narrativas de ódio. O segundo ponto, e são poucos, são 37, é sobre a tribulação. O apóstolo Paulo fala, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Também nos gloriamos na tribulação. Isso é muito louco. Se gloriar no sofrimento, não sei se Paulo era botafoguense ou algo assim. Não somente isso, nos gloriamos nas tribulações. Existem obstáculos para a caminhada da vida. O que Paulo Freire chamou de condições objetivas que subtraem a nossa esperança. Se você for parar para pensar, tem 1000 razões para você não ter esperança. Paulo Freire está dizendo condições objetivas que tiram de nós o fôlego da esperança.
E olhando para a realidade específica da nossa igreja, hoje eu estou falando muito disso, senti no meu coração, são muitas as condições objetivas contrárias à caminhada coletiva dessa igreja. Cultura hegemônica voltada para o indivíduo. Vivemos ou não vivemos numa sociedade individualista? Então, qualquer projeto coletivo tende a ser mais difícil. Outra condição objetiva, difícil, cultura evangélica voltada para a prosperidade material. É uma outra condição difícil. Eu até melhorei a minha forma de falar dos dízimos e ofertas, para ser mais ameno. Mas geralmente eu digo, olha, você vai dar o dinheiro para que a igreja possa pagar o aluguel e os seus custos. E o dinheiro que você der, não vai voltar, você perdeu mesmo. Porque quando você fala o dinheiro que você der, a pessoa logo pensa naquela história linda de alguém que deu 20 reais na igreja, saiu daqui, tropeçou e caiu de frente com um bilhete premiado da Mega Sena. Porque deu os 20 reais. E daí eu falava, olha, você deu 20 reais. Perdeu 20 reais. Daí até me corrigiu, Henrique, você pode falar a verdade sem ser tão... A gente passou para o Felipe e piorou bastante. Mas o fato é, uma cultura voltada para o individualismo e para a prosperidade, como construiria uma comunidade que se pretende comunitária, que diz, olha, Jesus denunciou, na verdade, o acúmulo de riquezas. O ideal é se desprender disso e atentar para a justiça social. É uma condição muito difícil, é uma tribulação que a sociedade impõe para aquilo que a gente acredita como verdade. Temos as nossas limitações financeiras e estruturais, que são muito grandes. Não temos ninguém em tempo integral na igreja, ninguém é funcionário da igreja, não tem tempo e disponibilidade. Bem, onde é que moram os membros da igreja? Onde é que é a igreja, né? Antes dessa pergunta. São muitas questões. Todas superáveis. Com amor, com vínculo comunitário, todas superáveis. A tribulação imposta não deve ser o fim do nosso movimento de esperança. Isso em termos coletivos. Também quero dizer isso em termos individuais para o seu coração. Ninguém sabe do seu coração mais do que você. Só uma pessoa sabe. O próprio Deus. Então também quero dizer para você que talvez hoje esteja com o coração atribulado, passando por um momento difícil e delicado da vida. Talvez uma saudade, uma perda, talvez falta de expectativa, uma apatia, uma dor. Eu quero também dizer para você que na tribulação Deus também habita. E que a presença de Deus nunca é observadora. Como assim, Henrique? Deus nunca está só observando. A presença de Deus é participante. Deus não está observando a sua tribulação. Deus está atravessando a tribulação junto com você. Isso não é clichê. Clichê seria dizer, você é mais do que vencedor dessa tribulação, caminha sobre as águas aí, irmão. Eu diria, Deus está se afogando ao seu lado. Às vezes na vida tudo que a gente pode dizer é, estou consciente da presença participante de Deus na tribulação que estou passando. E tento manter no meu coração acesa a chama de uma esperança que passa além da tribulação que estou vivendo. Pode parecer uma imagem muito singela, mas eu lembro de uma vez que eu estava indo para Brasília. Estava chovendo muito no Santos Dumont, mas muito mesmo. E logo depois que o avião subiu, ele passou daquele limite das nuvens nebulosas e chovendo.
uma imagem muito singela e corriqueira, mas às vezes o singelo e o corriqueiro tem grandes lições de Deus. Quando atravessou um sol lindo, brilhante, potente, e eu pensei dentro de mim, mesmo quando está chovendo, o sol não deixou de existir. Pode parecer singelo, mas queria compartilhar isso com você. A vida tem tribulações, às vezes inexplicáveis. Não temos anestesia, mas temos o sol consolador de um Deus apaixonado pela sua vida. E de repente você percebe que a tribulação não é tudo, e que esse sol ainda brilha por e para você. Amém? Amém. E caminhando para o fim, falei de esperança, falei da capacidade de se gloriar na tribulação, de aprender com o sofrimento humano, e queria falar sobre a perseverança para caminhar para o final. Porque o apóstolo Paulo também fala, sabemos que a tribulação produz perseverança. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus, nos gloriamos na tribulação, mas também nos gloriamos na perseverança. A perseverança é filha da esperança. Se esperamos um mundo radicalmente voltado para Deus, e objetivamente assim o mundo não é, e são inúmeros os obstáculos, então só tem uma maneira de nós sermos coerentes com a nossa esperança: perseverando. É simples assim. Tem uma esperança que brota no nosso coração. A realidade objetiva diz assim: não. Então a única forma de continuar em direção à esperança é perseverando. Por isso que a perseverança é filha da esperança. A esperança é o horizonte. A perseverança é o movimento. A perseverança é quando a esperança mobiliza você. Então, a capacidade de não desistir tão facilmente. E de perseverar rumo à esperança que Deus colocou em nossos corações. Diz Bertolt Brecht, há pessoas que lutam por um dia e são boas. Há outras que lutam por um ano e são melhores. Há pessoas que lutam por muitos anos e são muito boas. E há aquelas que lutam a vida inteira. E essas são imprescindíveis. Tem horas na vida que você não tem que mais tomar decisão por causa da conjuntura. Tem que tomar decisão em coerência com a causa que você assumiu para viver. A causa do Evangelho. E perseverar. Quando eu penso em perseverança, eu sempre lembro da irmã Dorothy. Conhecem uma freira católica que lutava junto ao povo sem terra, no norte do Brasil, na região do Pará, enfrentando o interesse violento dos latifundiários, dos madeireiros. Essa senhora foi até o último dia da sua vida, perseverando na luta pela floresta e pelos pobres. E ela fez isso em coerência com a esperança que o Evangelho deu para ela. Até na hora de morrer, até quando foi executada, o último suspiro dela foi um suspiro em movimento. Foi um suspiro de quem perseverou. Imagina comigo as condições objetivas. Uma área violenta, de desproteção, de vulnerabilidade, sem carro blindado, sem segurança. Quantas razões para essa mulher desistir? Só que a esperança era tão viva que, em coerência com a esperança, ela perseverou. E viveu não de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com a causa que alimentava a sua própria vida. Peço que Deus te dê um fôlego a mais, para que você persevere e não sucumba no meio do caminho. Amém? E eu termino dizendo sobre a experiência. O apóstolo Paulo arremata dizendo que a perseverança produz experiência. O que eu estou aqui interpretando como experiência?
a capacidade de não se desesperar, não se precipitar, de não perder de vista o cuidado que Deus tem por nós. O que é essa experiência? Eu estou chamando de maturidade no coração. Nada disso eu queria que você encarasse como peso, por favor. É muito fácil uma mensagem como essa ser encarada como peso. Eu tenho que ser perseverante. Eu não posso desanimar nunca. Não encara assim, não. É um compartilhar de perspectiva. Eu não vivo isso. A única pessoa que viveu inteiramente o que pregou foi Jesus. Ele era a mensagem. Eu prego olhando para o que prego, sendo desafiado pelo que prego, porque ainda não vivo totalmente o que prego. Não encare isso como peso. Que tudo chegue ao seu ouvido com a leveza da graça. Deus te ajudando a ser perseverante. Deus te ajudando a manter viva a esperança. Deus respeitando o dia que você não quer nada disso. Ele respeita. Chora com você o dia inteiro ali do teu ladinho. Você não é uma máquina. Você tem direito a parar. Não encare essa mensagem como uma autoajuda violenta, mas como um horizonte. Que a própria graça de Deus nos convida a não desistir da vida, da beleza da vida e do futuro do reino. E nesse sentido, a experiência eu estou interpretando como capacidade de não desespero diante de situações desesperadoras. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Evidentemente, essa mensagem pode ser muito distorcida. Geralmente é, você pode tudo. O nome daquele que te fortalece. Não é bem assim. Quando você pega o contexto, o apóstolo Paulo está falando sobre a experiência que ele adquiriu na vida. Eu posso passar pelo tempo da abundância. Eu também posso passar pelo tempo da escassez. Eu posso desfrutar do tempo da fartura, mas eu estou experimentado ao tempo da debilidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o contexto. Meu coração ganhou uma maturidade para no dia da adversidade não me precipitar. E poder dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, eu terei alguma capacidade de me alegrar no Deus da minha salvação. Porque a minha esperança está fundada numa ressurreição concreta do corpo oprimido de Jesus. E ainda que o mundo diga não, eu digo sim, estou caminhando para a utopia do reino. Estou caminhando para o vilarejo cantado pela Marisa Monte. Os peitos fartos, as casas abertas, o pão partilhado. É para lá que eu estou indo. Tudo diz que não, mas o povo de Deus continua lançando essa sementinha sobre a terra. Ninguém dá valor para essa sementinha, mas um dia ela há de frutificar, essa árvore há de crescer, e todos os povos vão descansar debaixo dessa brisa fresca do Espírito Santo. Isso pode não fazer o menor sentido do ponto de vista concreto, mas é a loucura que eu guardo dentro do meu coração. Isso não confunde. Por que não confunde? Está no texto. A esperança não confunde. Por quê? Por que a esperança não confunde? O que o apóstolo Paulo diz? Porque o Espírito de Deus foi derramado sobre o nosso coração. É o selo do Espírito dizendo, não fique confuso. Apesar dos pesares, o mundo ruma para o reino de Deus. Não use isso como escape, imortalidade da alma, céu e inferno. Se empodera disso e vive. Se empodera disso e acorda. E chora suas lágrimas no colo materno de Deus. Mas não perca o sabor da vida. O desejo, o tesão pela vida. E no dia da tribulação, persevere. Porque a perseverança vai amadurecendo o seu coração. Para você ter essa experiência de quem sabe que acima da nuvem chuvosa o sol permanece a brilhar. Amém? Eu terminei. Então nós precisamos terminar de forma professoral. Resgatar a esperança do reino, lutar pelo futuro no presente, entender a ressurreição como algo fundamental na fé cristã. Não fique aí só falando de cruz.
Lembre-se do poder da ressurreição como algo que estrutura sua segunda-feira. Precisamos resistir à tentação de desistir. Pode desistir de vez em quando, chora com Deus a sua desistência, mas deixa Ele te colocar de novo na vida. Precisamos resistir à privatização dos nossos sonhos. Sonhe com um mundo novo, ainda que isso pareça careta e fantasioso. Precisamos entender a nossa igreja como um sinal do reino de Deus e como podemos coletivamente fazer da Igreja Batista do Caminho mais do que um evento interessante, mas um sinal potente do reino de Deus no mundo. Já é. Não estou desmerecendo o que somos, mas algo no meu coração diz que podemos ser mais. Quando soubermos os nossos nomes, tomarmos um café juntos, marcarmos uma sexta-feira qualquer para ver um filme na casa do Fraile. Quando essas coisas começarem a acontecer, eu acho que a gente vai ser melhor e maior do que o que a gente é hoje. Não estou falando de número. Estou falando de incidência do reino de Deus nas nossas próprias vidas. Se uma vez por mês já é gostoso, imagina quando a gente puder chorar junto numa quarta-feira de manhã. Souber o telefone de alguém ligar e dizer, vem cá, quero orar contigo. Então a igreja não é mês que vem. A igreja pode ser quarta-feira de manhã. Como fazer? Não vai ser com uma liderança engajada. Vai ser com um coletivo concentrado em fazer dessa igreja uma flor no asfalto. Um sinal da esperança na glória de Deus em tempos difíceis. Amém? Deus abençoe vocês. Convido você a fechar os seus olhos e aí orar durante um minutinho, meditando sobre essas palavras aqui, humanas. Espero que algo de Deus tenha chegado ao teu coração. Preciso amar de menos a mim e mais atento. Preciso amar atento pra não ceder por dentro que tá, por dentro que palpita aqui por dentro. Amar jamais será demais. Equilibrar. Não há por que viver se não pra crer e ser crescendo, sendo. Não há por que amar se não pra semear conhecimento. Sabendo que às vezes só preciso amar. Eu só me encontro por dentro que tá, por dentro que walk, toque por dentro. Amar. Não há
não pra crer e ser crescendo, sendo. Não há, não há, não há, não há por que amar, se não pra semear conhecimento.